O palestrante de hoje é General Fioravante. General Fioravante, eu tive a honra de ser comandado por ele no 42 BI em Goiânia, Goiás. Fui tesoureiro dele. O Fioravante, ele comandou a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, na Amazônia, em Tefé. Ele chefiou a Diretoria de Educação Técnica Militar, que é a diretoria que coordena as escolas de sargentos, das armas, entre outros. E, antes disso, ele foi como tenente-coronel, adjunto do asilo militar na Embaixada do Brasil na Rússia. Tem toda a carga e todo o conhecimento de causa para falar sobre o tema de hoje, que é a guerra na Ucrânia. Sem mais delongas, vou convidar ao microfone meu amigo General Fioravante. Está dando para ouvir? O microfone é bom, então eu vou dispensar um negócio. Bom, vocês viram que eu estava bem lá no 42, lá em Goiânia, financeiramente, né? Está muito bem financeiramente. Para mim é uma honra muito grande estar tentando uma honra e uma responsabilidade muito grande. Vim aqui para falar um pouquinho sobre a crise na Ucrânia. E quando eu recebi o convite do Rogério, eu perguntei, são quantos tempos de instrução? Cada tempo mais ou menos 1 hora, eu estava aí calculando uns três tempos de instrução. Eles são 30 minutos, eu digo, caramba, vou ter que me virar nos 30. É muita informação, muita coisa, tá? Que o tema requer. Mas eu procurei, para não me perder, não devagar, eu peço desculpas se por um acaso acontecer, Rogério, faz sinal, está saindo do foco, para eu entrar novamente, porque realmente é um assunto que me empolga muito. Que eu venho acompanhando depois que eu saí da Rússia. Eu tenho inclusive palestras montadas sobre a Rússia, que a DESG lá de Goiânia pedia para eu proferir. E com essa crise aí eu procurei também me informar, ligar lá para o Adilho, porque realmente é um assunto palpitante, que apesar de acontecer longe do Brasil, tem reflexo aqui. Não tenho a menor dúvida disso. Principalmente levando em consideração que o Brasil faz parte do BRICS, né? E essa crise vai impactar diretamente nessa associação de países emergentes. Né? Então, realmente é um assunto que tem muitas informações. Eu peço desculpas se por um acaso eu me devagar um pouquinho, minha vida, para não sair muito do foco, eu ia só colocar um mapa da Europa, da Euroásia, no caso, né? Onde está e desenvolver minha fala a partir daí. Pelo pouco tempo, eu queria deixar mais tempo aí para o pessoal fazer perguntas. Mas exatamente com medo de sair muito do foco, não me entusiasmar muito, eu fiz um roteiro aqui, vou procurar segui-lo. Tá? Pode contar a partilha agora? O senhor que manda do celular? O senhor que manda, né? A tropa é sua. Mas então vamos lá. Vou procurar seguir esse roteiro. A introdução já feita. Por que eu vou abordar aspectos históricos e demográficos, tanto da Rússia como da Crimeia? Porque eles têm relação direta com essa crise. E, mais ainda, ela tem relação direta com o desdobramento dessa crise. Certo? Nós vamos ver por quê. Uma cronologia bem resumida do conflito e a partir daí eu fico aberto aí para perguntas. Eu já pedi para os companheiros para não fazerem perguntas difíceis. Né? Então vamos lá. Bom, inicialmente nós temos aqui a Europa e parte da Ásia, já que a Rússia tem território nos 2 continentes. Para vocês terem uma ideia, do lado mais ocidental da Rússia até o lado mais oriental são 11 fusos horários. 11. Certo? A diferença do Brasil para Moscou são 6 fusos. Dentro do território russo são 11 fusos horários. Tá? De Moscou até Vladivostok. Aqui nós temos a Ucrânia, a Crimeia, e tem essa partezinha aqui entre a Romênia e a Ucrânia, também tem uma certa importância que eu não vou abordar, mas pode surgir alguma pergunta, que é a Moldávia, onde tem a Transnistria, que
é uma região que não aceitou a queda do comunismo e pediu o apoio da Rússia, e a Rússia reconheceu, mas não apoiou, pelo menos por enquanto. Então é um problema que pode vir a eclodir daqui para frente. A área de conflito, tá? Nós temos aqui Stalingrado, que é uma república autônoma da Rússia, mas faz parte da Rússia, aqui entre a Lituânia e a Polônia, a Ucrânia e a Crimeia. O mar de Azov, tá? Que é o mar mais raso do mundo, o Mar Negro, que tem importância capital. E aqui fica Sebastopol, que é onde está localizada a esquadra russa. Tá? É o único porto nessa região chamado de águas quentes. Não que a água seja como a nossa aqui do nosso litoral ou do Caribe, mas são águas que não congelam. Então esse mar é extremamente importante porque é a porta de entrada ou o escape da frota naval russa na direção do Mediterrâneo e dos outros mares. Vamos ver um pouco da história. Isso aqui é o Kremlin, tá? A sede do governo russo. Aqui nós temos o mausoléu de Lenin, que continua lá preservado. Só não conseguiram preservar uma química que o russo não abre para ninguém, né? Tive a oportunidade de ver e parece que o cara está dormindo. Dizem que ele não tem mais nada daqui para baixo, tá? Mas eles conseguem conservar. Só não conseguiram conservar o Stalin. O cara é tão ruim que nem a química que a Rússia adotou com o Stalin serviu para ele. Tá? E aqui nós temos uma parte da Praça Vermelha. Só para vocês terem uma ideia. Aqui também a Praça Vermelha fica aqui, o Instituto Histórico e Geográfico da Rússia, os muros do Kremlin e a igreja de São Basílio, que é uma igreja, cartão postal da Rússia, que eu vou ter a oportunidade de falar quando contar uma rápida história sobre Ivan, terrível, sobre essa igreja. Muito bem, então resumo histórico da Rússia. A formação eslava, tá? Ela começou no século XIV. Em 1155 houve a fundação de Moscou e a partir daí a expansão russa, principalmente para o Oriente. E o encarregado dessa expansão é o Yuri Dolgoruk. Tá? Yuri Dolgoruk, ele fundou Moscou e também foi responsável pela expansão dos eslavos até a região de Mongólia. Yuri Dolgoruk. Dolgoruk é uma palavra em russo, tá? Que é o Dalga é longo, grande e o Ruk é braço. Então, exatamente por essa expansão até a região da Mongólia, foi dado esse nome de Yuri Dolgoruk. No século XIV, tá? Mais precisamente em 1547, o primeiro czar russo inicia a era monárquica da Rússia. E o Ivan o Terrível, aí eu vou voltar aqui um pouquinho para contar a história. Por que esse cara é terrível? Só uma historinha para vocês verem por que ele era terrível. Ele chamou o arquiteto que idealizou a igreja de São Basílio e perguntou para ele: você tem capacidade de construir uma igreja igual ou parecida com essa? Alguma outra igreja? O arquiteto encheu o peito, e claro, com certeza, quando o senhor mandar eu construir, eu vou construir. Mandou furar os 2 olhos do arquiteto para ele não ter a capacidade de construir algo parecido ou igual à igreja de São Basílio. Então esse era Ivan o Terrível. A partir do século XVII, as guerras de expansão e invasão estrangeira. Então a Rússia ela se caracteriza por isso, por muitas guerras, muitas lutas, expansões, sofreu invasões. Para vocês terem uma ideia, nesse período, a partir do século XVII, a Rússia se expandiu mais pelo Oriente, mas também para o Ocidente, e também sofreu invasão de poloneses, turcos,
países nórdicos. Para terem uma ideia, só da Suécia foram mais de 10 guerras. Não foram 10 batalhas, não, foram 10 guerras, só com a Suécia. Então foi um período realmente até o final do século XIX, de muita luta e de muitas guerras. Em 1703, Pedro o Grande funda São Petersburgo, que é a segunda cidade russa, tá? Fica no delta do Rio Niva. E nessa cidade, ele mandou construir a fortaleza de São João e São Pedro, ou de São Pedro e São Paulo, exatamente para impedir novas invasões dos países nórdicos e da Polônia, que normalmente eles entravam ali pelo delta do Rio Niva. E a partir da construção dessa fortaleza, não houve mais invasão dos países nórdicos e da Polônia principalmente. Em 1894, Nicolau II, ele caracterizou a sua gestão por criação de indústrias, mas por um forte autoritarismo e perseguição às minorias. E ele pagou um preço por isso. Tá? Ele pagou um preço por isso. O Senhor do Inverno, eu coloquei aqui para mostrar duas invasões que foram feitas ao território da Rússia. E duas foram fracassadas não pelos exércitos que invadiram, tá? Mas pelo inverno que se colocava durante a invasão. Foi o caso de Napoleão, que levou as suas tropas até Moscou. Eles incendiaram, os russos incendiaram Moscou, acabaram com todos os mantimentos, e Napoleão ficou sem condições de voltar porque estava começando o inverno. E lá em Moscou as temperaturas chegam a menos 40 graus, a 40 graus negativos. Então é impossível um exército da época sobreviver. Nem mesmo o exército mais moderno, com a tecnologia melhor, como foi o caso do Hitler, tá? Na Segunda Guerra também não conseguiu tomar Moscou, ficou na porta de trás. Em 1905, a derrota para o Japão e a perda da região de Manchúria. Então isso aqui foi a gota d'água para Nicolau II entrar em declínio, abrindo espaço para o primeiro grupo de comunistas foi criado em 1898 com base no marxismo, na teoria do marxismo. Aí com isso, em 1917, houve a queda de Nicolau II, a perseguição à sua família, tá? Houve a ascensão do Mencheviques. Menche é pequeno, Bolshevik e Rússia é grande. Então o Mencheviques era apenas a burguesia na época, que derrubou o czar, mas rapidamente ela foi derrubada pelos bolcheviques que eram formados pelos operários e pelos camponeses, conduzidos e chefiados por Ilich Lenin. Na década de 50 e 60 foi o período de esplendor da Rússia. Tá? Foi nesse período aqui, em 1953, por exemplo, que o metrô da Rússia de Moscou foi construído. O maior, depois de Londres, de Nova York, acho que é o terceiro maior do mundo. E também na corrida espacial. Tá? Aqui foi o primeiro ser vivo, foi a Laika, a cachorrinha Laika, que foi para o espaço. Depois foi o primeiro homem ao ir para o espaço. Foi todos nesse período aqui, nesse período de esplendor da Rússia. No entanto, esse investimento da corrida armamentista e a corrida espacial gerou uma crise econômica muito forte. E a partir da década de 70 começou um declínio da União Soviética e os inúmeros problemas aqui da década de 70 desembocaram na década de 80. E a invasão do Afeganistão foi realmente o que estourou a economia russa. Porque durante essa invasão, a maior parte do orçamento e dos recursos financeiros eles foram destinados ao setor militar. E com isso abriu a possibilidade da queda da União Soviética. Inicialmente com Mikhail Gorbachev, que criou a perestroika e a glasnost com o objetivo de tentar ainda alavancar a União Soviética,
perestroika, que é a reestruturação econômica, glasnost, a transparência política, mas não conseguiu porque o povo não aguentava mais. Até que ele foi sequestrado pelos antigos membros da KGB e do Partido Comunista e abriu espaço para Boris Yeltsin, que era um opositor que estava começando na política, tomar o governo, colocou carros de combate na frente do parlamento, chegou a disparar o granada e em 1991 o próprio Boris Yeltsin decreta o fim da União Soviética. Com isso aí a fragmentação dessa união, gerando a independência de uma série de países que compunham a União da República Socialista Soviética. Aqui é uma outra vista do Kremlin. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da Crimeia, tá? Que é essa península aqui, ó, onde tem o Estreito de Kerch, que liga o Mar de Azov ao Mar Negro, e a partir daí a saída para o Mediterrâneo. A colonização da Crimeia, ela foi realizada pelo Império Grego, Romano e o Bizantino, entre outros também menores que ocorreram ao longo de um período da história. No século XIII, ela foi ocupada pelos tártaros muçulmanos. Então, os tártaros, grave essa palavra, porque foi realmente o povo que colonizou e consolidou a colonização da região da Crimeia, os tártaros. No século XV, ela foi submetida ao Império Otomano. Em 1783, Catarina Grande, a imperatriz da Rússia, ela anexou a região à Rússia. De 1853 a 1856, houve a Guerra da Crimeia. Essa Guerra da Crimeia, ela aconteceu por conta da necessidade que o Ocidente sentiu de barrar a expansão russa, que agora já estava caminhando na direção do Ocidente. Nós vimos pela história da Rússia que a expansão era mais para o Oriente, até a região da Mongólia e o Pacífico. Mas eles começaram a ir na direção do Ocidente. E para barrar essa expansão russa, o Império Otomano, a França, a Grã-Bretanha e a Sardenha se uniram, fizeram uma aliança para deter essa expansão russa para o Ocidente. E com isso aí, o resultado dessa guerra foi favorável à aliança, aos aliados. A Rússia perdeu e houve um acordo de neutralizar o Mar Negro. Então, o Mar Negro, a partir daquele momento, pela situação estratégica do Mar Negro, ele seria um elemento neutro. E o acordo também devolveu Sebastopol à Rússia. E a partir daí foi colocada a esquadra russa nessa cidade. E Sebastopol, inclusive, era uma cidade federal russa, junto com Moscou e São Petersburgo. Em 1917, a Crimeia, com a Revolução Russa, passou a ser um país soberano, um Estado soberano. E também foi para onde ocorreu o Exército Branco. Esse Exército Branco é um exército que defendia ainda a monarquia, defendia o Nicolau II. Tá? Então eles tiveram que correr para a Crimeia e eles lutavam contra o Exército Vermelho, montado e formado pelos operários, pelos camponeses e comandados por Lenin. E a partir daí, depois da Revolução, depois da criação da União da República Socialista Soviética, a Crimeia passou a ser incorporada pelo RSS. Na Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada pelos nazistas. Hitler ocupou. Vejam quanto interesse pela região da Crimeia, por aquela península. Foi por isso que eu coloquei esse roteiro histórico da Rússia e da Crimeia. Em 1944, Stalin expulsa os tártaros. Nós vamos ver numa transparência que eu vou mostrar sobre a demografia dessa região.
expulsa os tártaros da Crimeia e a Crimeia vira uma região administrativa da Rússia. Veja a importância dessa península em termos estratégicos mundiais, principalmente europeus. Em 54, Nikita Khrushchev entrega a Crimeia à Ucrânia. Nikita Khrushchev é ucraniano e ele precisava de apoio, ele substituiu Stalin, depois da morte de Stalin, ele precisava de apoio do establishment político da Crimeia e também para reparar uma série de atitudes de opressão que a União Soviética fez na Crimeia, principalmente no período de Stalin. Tá? Então ele entrega a Crimeia à Ucrânia, mas em contrapartida a Ucrânia permite que a Rússia permaneça com sua frota naval em Sebastopol. E finalmente em 2014, no ano passado, a anexação de volta à Rússia, quando Putin efetivou o decreto de anexação à Rússia. Senhores, por que eu coloquei esses dois resumos históricos? Vocês viram que a Rússia, durante toda a sua história, foi uma história de guerra, de invasões, de conquistas. Né? E durante a maior parte do tempo da história, o povo russo foi um povo oprimido. Tanto da época da monarquia, os czares, eles perseguiam realmente as minorias. E depois, depois de 1917, com o regime comunista, também essa opressão continuou sobre a população, principalmente a população mais pobre. Então é um povo realmente sofrido e um povo cuja sua história é de muita luta, muitas guerras. E no caso do resumo histórico da Crimeia, eu queria mostrar com esse roteiro, esse resumo, como ele é importante estrategicamente para a Europa e a parte também da Europa Oriental e parte da Ásia. Tá? Extremamente importante, principalmente porque ela domina, estrategicamente ela domina o Mar Negro, tá? Que é um mar de saída de águas que não congelam. Demografia. Eu vou mostrar alguma coisa da demografia porque os senhores verão que ela tem relação a esse conflito e ao desdobramento desse conflito no futuro. A região da Crimeia, 58% é de etnia russa, é de origem russa. Apenas 24% ucraniana, 12% tártara e 6% outros, grego, turco, etc. Então essa daqui, juntamente com a outra transparência que eu vou mostrar, que são os falantes da língua russa, foi o principal pretexto que Putin utilizou para proteger os povos de etnia russa na Crimeia. Vejam aqui a população do Kremlin, a população da Crimeia. Tá? Notem que nesse gráfico percentual, a maior parte, mais de 90%, a partir de 1700 e alguma coisa, 1760, era composta por tártaros. Tá? Os tártaros aqui estão em verde. Ok? Está dando para ver aí? Os tártaros são verdes. Eles vieram diminuindo e com isso vai aumentando também aqui com o crescimento e a expansão do Império Russo, vai aumentando o número de russos. Mas os tártaros, houve o ponto de inflexão entre a saída dos tártaros e o início da supremacia russa na Crimeia, se dá exatamente aqui em 1944, foi exatamente quando Stalin expulsou todos os tártaros da Crimeia, que eu falei na parte da história, lá no resumo histórico. E por que aumentou o número de russos? Porque na época o Stalin precisava que a União Soviética, os países satélites da União Soviética, da Rússia, eles tivessem uma população russa para haver uma planificação de cultura, uma planificação de orientação. E eles obrigavam a famílias russas migrarem para a Crimeia.
exatamente com esse objetivo. E com isso aí nós vemos claramente aqui nesse gráfico, tá? Os tártaros decaindo até praticamente não haver mais nenhum tártaro lá na Crimeia e aumentar a quantidade de russos, até os dias de hoje. Hoje, como nós vimos na transparência anterior, a maior parte é de etnia russa. O amarelo é o quê? O amarelo é o quê? Amarelos são outros, tá? Aqui é o ucraniano, tá? Aqui é o ucraniano. Tá? O azul é europeu, de diversos países da Europa. General, o islamismo é proveniente dos tártaros muçulmanos? O islamismo é a parte do islâmica, por exemplo, da Chechênia, ali da parte do... Tá, isso aí eu estava esperando para depois, mas vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Essa questão levantada aí pelo Rogério. Quando eu estava nesse período, eu fiquei de 99 a 2001, lá em Moscou. Então a gente acompanhava, obviamente, por questão funcional, a gente acompanhava diversos campos de estudia ali para informar que eu caí. E havia, durante a guerra da Chechênia, tanto a primeira, foram duas guerras, tanto a primeira como a segunda, havia uma preocupação grande da Rússia em não abrir uma outra frente de batalha, porque eles já estavam carreando todos os recursos e armamento para resolver o problema da Chechênia. E tinha que segurar a Chechênia. Por quê? Porque eu vou mostrar no final, tá? A Rússia tem mais de 80 entre repúblicas autônomas, províncias e cidades federais, que eles chamam lá, mais de 80. E algumas dessas repúblicas autônomas já levantou bandeiras de autonomia e independência política. Então eles não podiam abrir mão da Chechênia. Se eles abrissem mão da Chechênia, seria um precedente para estourar guerras de independência ao longo do território da Rússia. Então por isso que a Rússia não abriu mão e realmente foi guerra de terra arrasada na Chechênia. Tá? A cidade de Grozny, que é a capital da Chechênia, praticamente ela sumiu do mapa. Ok? Então, para não abrir outra frente, qual seria a outra frente? No final da década de 90, início do 2000, até 2005 mais ou menos, estava começando a crescer o radicalismo islâmico. Então a Rússia tinha medo que os países que estão ali ao sul da Rússia, tem ali Irã, tem o Iraque, são os países onde essa radicalização islâmica está começando a aparecer. E entre esses países e o sul da fronteira russa, existe o Cazaquistão, o Kirguistão e uma série de anos lá naquela região, Geórgia, a Armênia. Então, na época, o que foi feito? O governo fez um acordo de segurança mútua com esses países. Para quê? Porque o russo é bonzinho e queria proteger o Cazaquistão? Não. É exatamente para que a guerra não chegasse até o seu território. Certo? Já deu para responder, Madeira? Muito bem, vamos lá. Tá, então continuando aqui, ó, o azulzinho claro são turcos, tá? São povos ali da Europa da área. Tá? Mas a grande maioria aqui, significativa é a russa, a ucraniana e a tártara, tá certo? Essa aí se vê. Senhores, língua foi outro pretexto que o Putin levantou para... Não estou defendendo nem o Ocidente, nem o Oriente, nem o Putin, certo? Todos eles tinham seus interesses. Eu não tenho a menor dúvida que o americano e a União Europeia entraram pesado lá para derrubar o Yanukovych. Não tenho a menor dúvida disso. Porque há interesse. Eu vou mostrar um mapa no final aqui, nós vamos fazer uma análise do mapa e vocês vão concordar comigo. Então, outro pretexto do Putin para não abrir mão da Crimeia foi a língua russa falada na região. Então, na Ucrânia, para vocês terem uma ideia, o ucraniano, quase 70% fala ucraniano. O ucraniano, em relação ao russo, é mais ou menos o espanhol em relação ao português. É uma língua muito parecida, é uma língua eslava. Tá?
mas ela tem a sua língua própria. Ucraniano, quase 70%, russo, em torno de 30%, e outras, incluindo os tártaros, uns 3%. Já na Crimeia, essa conta se inverte. 76%, quase 80% se fala russo, 11% tártaro e apenas 2,1% ucraniano. Então, realmente é difícil não aceitar um pretexto como esse aí, certo? E, historicamente, a Crimeia ela passou mais tempo fazendo parte da Rússia do que independente ou fazendo parte de um outro império otomano, tártaro, etc. Agora, ligado também à parte da demografia. Olha a projeção agora para o futuro. Problema sério que a Rússia terá daqui para frente. Já de alguns anos atrás para frente. Nós sabemos que o grande Estado ele precisa ter a base física e uma população, obviamente. Certo? A Rússia tem uma base física muito grande. Tá? Mas a população da Rússia está comprometida. Então está aqui, em 1950, foi subindo, foi a parte onde a União Soviética realmente ela se contrapôs ao Ocidente, e a população ela foi crescendo. Tá? Quando chegou mais ou menos aqui, ó, em 1990, o que é que aconteceu? Houve uma estabilização. E a partir de 90, com a queda do muro, com a fragmentação da União Soviética, os problemas econômicos começaram a aparecer. E a população passou a não ter mais condições de ter uma família grande como se tinha antes. Eu conversei com alguns oficiais, para terem uma ideia, o general na Rússia, na época, ganhava em torno de $250. Eu conversando com alguns coronéis lá, eles disseram, não tinha a menor condição de ter filho, todos no máximo um. Então houve um decréscimo por questões econômicas e também nós vamos ver aí, deixa eu ver uma mais recente aqui, ó. De 92 até 2001, olha só, de 155 milhões, foi caindo, quando eu estava lá em 99, estava em torno de 147 milhões da população, e continuou caindo. O crescimento russo é negativo. Isso daí gera um problema econômico seríssimo na quinta-feira. Falta força, vai faltar força de trabalho. Certo? E associado a essa queda por questões econômicas, tá? Tem o fator também, esse fator aqui, ó. A taxa de mortalidade, que na década de 50 aqui, né? Na década de 50, ela começou a 60, 70, começou a ascender e a taxa de natalidade começou a diminuir. A partir exatamente da fragmentação da União Soviética. Hoje, a proporção de velhos para os que nascem de 0 a 4 anos está numa faixa de mais de 12 milhões de pessoas. Isso daí essa curva vai tender a decrescer. Existem vários projetos lá em curso. Estímulo à imigração, certo? Trazendo principalmente o pessoal da Ásia para a Rússia. Tá? Mas é muito complicada a situação da Rússia. Então esse é um fator. O outro fator, morte na idade produtiva. Então a bebida alcoólica é um problema sério de segurança nacional na Rússia. Tem muita gente que morre pelo alcoolismo. Exatamente o pessoal daquela faixa de 30 a 40 anos. Morte por envenenamento. Sabe qual é o envenenamento? É o pessoal que fabrica clandestinamente as bebidas em casa. Acaba se envenenando. Certo? Além desse fator que eu acho que é o mais importante, da alta taxa de mortalidade em relação à taxa de natalidade. Então, é um problema sério que a Rússia está enfrentando. Tá? Um outro problema, droga. Tá?
A Rússia estava diminuindo o seu exército, estava em torno de 1.800.000, na época que eu estava lá já estava em torno de 1.200.000, e a tendência era chegar a pelo menos 500 a 800 mil o efetivo das Forças Armadas. Mas qual era o problema que eles tinham? Não tinham quem convocar. A convocação lá é obrigatória, é contrato, certo? Mas os jovens, eles têm, uma das armas das Forças Armadas Russas é a antimíssil estratégico. Você coloca um míssil estratégico aqui, intercontinental, na mão de um camarada que você não sabe se ele está drogado ou não, é um negócio complicado. E eles não tinham como, eles tinham que pegar, eles sabiam que aqueles que estavam sendo convocados faziam uso de droga, mas não tinham outra alternativa, senão eles não tinham quem convocar. Para a guerra da Chechênia, com Deus nos acuda, tinha gente cortando o pé para não ser convocado. É sério, não estou exagerando não. Cortar o braço, se pudesse ser pau, para não ir para a guerra. Certo? Opa, estou me virando nos 30, hein, cara? Olha lá. Os números da crise. Olha a importância e é o grande poder de barganha da Rússia em relação a essa crise na Ucrânia e contra essa crise contra a União Europeia e os Estados Unidos. 39 milhões de famílias europeias dependem do gás russo. 61 bilhões de dólares é o faturamento da Rússia com gás natural. 60% do que a Rússia arrecada, tá certo? Vem dos hidros carbonetos. No dia que acabar, o mundo não quiser mais gás natural nem petróleo, a Rússia vai voltar ao século XVIII. Certo? Houve um aumento de preço depois da crise, na primeira crise, em 2004, tá, de 750% do preço do gás da Rússia para a Ucrânia. Então, toda vez que a Ucrânia queria botar uma mídia de fora, fechava-se a torneira ou aumentava o preço do gás. Certo? Está incluído também nesse 750 aqui um desconto promocional que a Rússia fazia à Ucrânia do gás, que diminuía em torno de 60%. Era uma contrapartida pela manutenção daquela base naval em Sebastopol, na Crimeia. Então a Rússia passava o gás para a Ucrânia com um valor 60% mais barato. Então, como a Rússia anexou a Crimeia, não tem mais razão de haver essa contrapartida. Certo? Então o gás passou a ficar muito caro para a Ucrânia. Só dentro da Ucrânia são 38 mil quilômetros de gasodutos. Certo? Agora vamos para o próximo. Olha lá. Nesse mapa aqui eu procurei mostrar aqui, ó, o que está de vermelho é oleoduto, o que está de verde é gasoduto. O triângulozinho vermelho aqui são as áreas produtoras de petróleo. Tá? Aqui não consta, mas existe o Mar do Norte, tá? Que tem também extração de petróleo e de gás natural. E o de verde aqui são as de gás, a reserva de gás. Então, senhores, tudo sai da Rússia para a Europa, passa pela Ucrânia, vai até a Grã-Bretanha. Então, o poder de barganha é muito forte que o Putin tem nas mãos. Certo? Aqui é só do gás, que é o grande problema hoje. Então, como a Ucrânia ficava gripada, acabava o gás na Europa, qualquer probleminha que estava na Ucrânia, aí o pessoal chiava na Europa, principalmente no norte da Europa, temperaturas a menos 15, menos 20. Como é que vai enfrentar uma temperatura como essa sem o gás natural? Certo? Então, o que foi feito? Foi criado o gasoduto do norte, que é uma ramificação que sai aqui de São Petersburgo e desvia da Ucrânia. Vai aqui até para da Alemanha e da Alemanha para a Grã-Bretanha. A do sul, certo? Boa parte já está construída, mas ainda falta passando pela Turquia e livrando também o território ucraniano. Tá? E olha, senhores, aqui ó,
da China, hein? Certo? É a válvula de escape, pelo menos a curto prazo, que a Rússia tem para não haver um colapso econômico por conta da não aceitação, digamos assim, do gás por parte da Europa. Porque a Europa está se virando nos 30 aí, certo? Para as energias alternativas, para ficar cada vez menos dependente da Rússia. Okay? Rapidamente, cronologia do conflito. Tá certo? Para entrar nas perguntas. 2004, Revolução Laranja, apoiada pelo Ocidente, e foi colocado no poder da Ucrânia líderes pró-Ocidente. Timoshenko foi o que antecedeu Yanukovych. 2010, Yanukovych, que é pró-Rússia, certo? É aliado de Putin, assume o poder. Novembro de 2013, Yanukovych nega acordo de aproximação com a União Europeia, tá certo? Em detrimento da... Aliás, ela nega uma aproximação com a União Europeia, que estava oferecendo dinheiro para eles saírem da crise, que a Ucrânia está numa crise econômica muito grande, mas aí ele não aceitou, porque o Putin logo em seguida ofereceu 15 bilhões de dólares e mais baixar o preço do gás para a Ucrânia, para eles passarem para a horta russa. Então, é uma cabo de guerra, certo? Com isso aí, a população pró-Ocidente começou a se manifestar, como todos nós acompanhamos aí na televisão. E essas manifestações, elas foram reprimidas pelo governo com muita violência, certo? Só no mês de fevereiro aqui, de 2014, foram 82 mortes. Hoje, essa crise já ultrapassou a casa dos 6 mil mortos. Tá? Então, com isso, com essas manifestações violentas e tal, ficou sem condições do Yanukovych continuar no poder. Então, ele foi destituído, o parlamento colocou ele para fora, foi aprovado o impeachment sumário, inclusive de forma inconstitucional, certo? Foi mais pela pressão dos Estados Unidos da União Europeia, o que serviu também como argumento para o Putin, que caracterizou essa saída de Yanukovych como um golpe de Estado. A população da Crimeia, por sua vez, que tem maioria russa, começou a se manifestar porque eles queriam passar para a horta russa e começou a haver concentração de tropas. Na cidade de Sochi, onde houve aqueles jogos de inverno, a Rússia concentrou tropas com o propósito de dar segurança contra o terrorismo aos jogos. Tá? Só que aquelas tropas, os jogos acabaram e as tropas continuaram lá. E só deram mais alguns passos que estavam na fronteira com a Ucrânia. Certo? E continuam até lá. Os paramilitares pró-russos assumem o controle de prédios públicos. As tropas russas assumem a Crimeia a pretexto eles entraram pela Crimeia. O pretexto na época era a segurança da esquadra do Mar Negro, as dependências da esquadra, e também o apoio e a proteção à população de origem russa. 16 de março de 2014, houve o referendo na Crimeia, 96,8% foram favoráveis. Obviamente, os Estados Unidos e a União Europeia não aceitaram, certo? E 22 de março, o Putin sanciona a lei que reintegra a Crimeia à Federação da Rússia. Mais uma vez, volta a Crimeia para a Federação da Rússia. A partir daí, sanções pífias, porque não dá para fazer uma sanção muito forte contra a Rússia, senão eles fecham a torneira, tá certo? Por isso que eu digo, o grande trunfo que o Putin tem nas mãos. Então começa, o pessoal, os políticos mais ligados a Putin, não entravam nos Estados Unidos, aí o Putin também, por sua vez, ficou aquela guerra diplomática que não foi efetiva ainda. Em 27 de março, a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que afirma a ilegalidade do referendo na Crimeia.
Então, nessa Assembleia, houve uma vitória pela ilegalidade do referendo da Crimeia, de 110 a 11. 110 a favor da ilegalidade e 11 contra. De 58 abstenções, obviamente o Brasil está aqui nas 58 abstenções. Não participaram dessa Assembleia Israel, Irã e a Sérvia não mandaram representantes, não votaram. E a resolução, essa resolução apenas vem a reforçar o isolamento russo. E para quem precisa soerguer a sua economia, não é bom para a Rússia esse isolamento. Ele tem que buscar parceiros. A China, de 1950 e alguma coisa, 58 até 1978, ela se isolou. Tá? E com isso a economia chinesa, na época, nesse período, ela estagnou. Hoje é um país comunista, mas com uma economia de mercado. Certo? E é o que é. Crescendo 6, 7, 8% ao ano. Então não é uma boa para a Rússia manter esse isolamento. Depois disso aqui, só para concluir, houve uma aproximação, uma ida do Putin à China, e até hoje não se sabe o que se falar. Não foi divulgado pela imprensa, foi a portas fechadas. Então deduz que é aquela válvula de escape que a Rússia tem de produzir e mandar o seu óleo e o seu gás para um país como a China, com bilhões de habitantes em seu território. Senhores, só para concluir agora é para concluir de verdade, certo? Olha só a preocupação, o tamanho do problema do Putin. A Europa em 1957, quando eu falo Europa, na época ainda não tinha, mas é como se fosse a União Europeia e a OTAN. Né? Eram só 6 países. Isso aí, obviamente, sem contar Estados Unidos e Canadá, né? No outro continente. Em 73, essa Europa passa a ganha mais 3 países, Irlanda, Reino Unido e a Dinamarca. Em 81, mais um, a Grécia. 86, mais 2, né? Espanha e Portugal. Em 95, vai aumentando. Aí, olha só, até aqui, em 86, nós ainda estávamos vivendo a Guerra Fria. A partir de 95, a partir de 90, 91, tá? Aí a coisa começa a ficar pesada para a Rússia. Tá? O grande medo, o pavor que o russo tem é a aproximação da OTAN das suas fronteiras. Então, em 95, Suécia e Finlândia ingressam na União Europeia. Olha lá, a Finlândia é o primeiro país que faz fronteira já com a Rússia. Em 2004, aí o negócio foi degringolou de vez. Os países da antiga União Soviética, os países satélites, que viviam sobre a órbita russa, tá? Passaram a aderir à União Europeia. Polônia, Lituânia, Letônia, etc, etc. Chipre. E em 2007, Romênia e Bulgária. Vejam que só esses países aqui que encostaram na fronteira russa. Por isso a preocupação da Rússia em relação à Ucrânia. Se a Ucrânia cair e pender para a órbita ocidental, a Rússia vai estar seriamente ameaçada. E eles têm um projeto, o projeto eurasiano, que reúne a Rússia europeia com a Rússia asiática e mais a China. Certo? Bom, senhores, assim, isso aqui são mais de 80, né, repúblicas, províncias, etc, etc, que a Rússia tem. Bom, deu quanto tempo aí? 40? Ele me deu 50, depois ele achou pouco tempo e me deu 50. Então, fica aberto aí para pergunta. Não, tem pergunta. Qual? A primeira é o seguinte: quem
interessa à União Europeia esse isolamento da Rússia, já que depende tanto do petróleo da Rússia? Veja bem, a União Europeia está acelerando, já vi um projeto em curso para energias alternativas, exatamente para diminuir essa Dependência da Rússia. essa dependência da Rússia, certo? Então eles estão correndo atrás disso aí. Tá? Agora não é interesse. Para eles não é interessante, porque na realidade o que é que a União Europeia quer? Ela quer áreas de desenvolvimento de atividades econômicas. Inclusive, nesse projeto da União Europeia, prevê também o ingresso da Rússia. A longo prazo, que a Rússia ingresse também na União Europeia, aí mudaria, no caso, a Rússia do lado asiático, mas a Rússia europeia também é foco da União Europeia. Tá? Exatamente para abrir as fronteiras da atividade econômica, aumentar as alternativas. E não tenha dúvida, o gás e o óleo, enquanto estiver valendo alguma coisa, certo? Enquanto estiver valendo, tá? É interesse, obviamente, porque o grande problema que a União Europeia hoje enfrenta para levantar sanções contra a Rússia é exatamente essa dependência do gás do óleo. Quando o Khrushchev, Nikita Khrushchev, entregou a Crimeia à Ucrânia, foi no auge da Guerra Fria. Eles não imaginavam nunca que futuramente fosse criar um problema. General, em relação ao Brasil, quais as consequências mais preocupantes em relação a essa questão? Eu não sei, não sou expert em nível internacional, mas veja bem, o Brasil, junto com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, fazem parte do BRICS, certo? São uma associação que foi feita dos países emergentes, exatamente para se contrapor à superioridade da União Europeia e dos próprios Estados Unidos. Então seriam países com base física e com população, certo? Que poderia, a longo prazo, vir a se tornar, equilibrar o tabuleiro aí econômico do planeta, com os Estados Unidos e com a União Europeia. Agora veja bem, com esse problema que a Rússia está enfrentando com a União Europeia em relação à crise da Ucrânia, já houve reuniões com a China, certo? O Brasil tem como uma política internacional a longo prazo, foi se tornar um país realmente com projeção e status de país desenvolvido e que polarize o poder econômico do mundo. Essa é uma visão do futuro que o Brasil tem, não é de agora, certo? Se por um acaso houvesse união da Rússia com a China, esses dois países, principalmente a China, que é a maior economia do mundo hoje, tá? Eles podem não manter a prioridade que eles mantêm hoje com os BRICS, certo? Aí o BRICS seria reduzido ao Brasil, Índia e África do Sul. E nós perderíamos esse mercado asiático, promissor, que o Brasil conta com ele para uma projeção futura como uma potência mundial. Tavares, a hora de si, parabéns a Vossa Excelência, que abriu a sua inteligência sobre esse problema da Rússia, da Crimeia e problemas limítrofes. Uma pergunta muito simples. Como Vossa Excelência vê o perfil nesse quadro político mundial do presidente Putin? Boa pergunta. Eu preparei uma palestra para a Universidade Federal Fluminense, exatamente para abordar, pela experiência que eu tive lá na Rússia, abordar coisas que normalmente a mídia não aborda, principalmente em relação ao campo psicossocial. O Putin, ele
ele está na corda bamba. Antes dessa crise, tá, já havia movimentos dentro da Rússia para derrubar o Putin. Inclusive, esse opositor que morreu há pouco tempo, certo? Ele estava capitaneando. Foi um acidente. Tá? Então, veja bem, o Putin, a formação do Putin, a formação política do Putin, é da Guerra Fria, da época da Guerra Fria. Ele começou na KGB, certo? E era o comandante da KGB. E depois que caiu o russo, tá? O que é que aconteceu na Rússia? Houve uma explosão era terrível, era explosões na cidade, no metrô. Por quê? Porque o pessoal do Politburo, né? Porque o comunismo nada mais é, senhores, que uma casta aqui em cima, gastando em dólares e fazendo uso do capitalismo, é uma massa por miserável que sobrevive. Os caras estão dando o suficiente para sobreviver. Certo? Então essa casta, esse status, tá, não queriam perder poder, mesmo com a queda do comunismo. Então o que aconteceu? Porra, cada um querendo um pedaço. Eles mesmos brigaram entre si, de 90 até mais ou menos 97, 98. A partir daí eles viram que não era negócio eles brigarem entre si. Então eles começaram a se acomodar. Então uns se encarregavam da produção de vodka, que é forte, tá? Outros se encarregavam de gerenciar o gás natural e o petróleo. Outros cuidavam da prostituição, dá uma grana preta, e isso é fato, tá certo? Era institucionalizado. Então cada um delimitou o seu espaço, certo? E a partir daí, a partir de 97 mais ou menos, a coisa serenou. Porque cada um, e o Putin está nesse pedaço aí. Era o garoto propaganda do Boris Yeltsin. Eu estava lá na Praça Vermelha, na passagem de ano, quando foi surpresa para todo mundo, houve aplauso e Uruguai. O Boris Yeltsin renunciando em favor do Putin. E não deu outro. 2 meses depois, o Putin foi eleito presidente da Rússia. Certo? E ele é um camarada muito... Ele é linha dura. E ele estava com uma popularidade muito baixa. E o espírito russo, ninguém destrói uma cultura de milenar por da noite para o dia. A transição é longa. É o regime monárquico dos czares e o regime comunista de quase um século inteiro. Os petralhos. Certo? Então ninguém se desfaz disso aí. E o Putin é uma cria dessa situação. E ele estava perdendo poder. Certo? E o povo russo não aceitava essa perda de status quo que eles tinham na época da Guerra Fria. A Rússia a União Soviética era uma superpotência, se confrontava com os Estados Unidos, um acidente. De uma hora para outra, esse status quo desaparece. Então, para a autoestima do povo russo, muita gente não aceitou isso aí. Certo? E o Putin está dentro desse contexto. Então, o que é que ele fez para... Surgiu, caiu no colo do Putin a crise da Ucrânia. E ele sabia que se ele invadisse a Crimeia e decretasse uma lei de anexação à revelia do Ocidente, da ONU, dos Estados Unidos, ele ia ter apoio do seu povo. E teve. A popularidade do Putin, depois que ele anexou, ele fez antes de assinar a lei, ele fez um comício na Praça Vermelha, que lotou. Praça Vermelha, rua ao lado do Rio Moscou, tudo aquilo ali ficou lotado. Aí, foi aplaudir, a popularidade do Putin subiu. Certo? Então, e outra coisa, o espírito da Rússia, vocês viram na história, certo? É de expansão, é expansionismo. Então, não vamos, ninguém tem bola de cristal, mas não vamos se surpreender se futuramente toda aquela parte do sudeste da Ucrânia, tá certo? For anexada à Rússia futuramente. Certo? A última pergunta para o Carlos orientador. General, A última pergunta. o Putin ele é um agente da KGB. É a informação que eu tenho conhecimento. Não é mais KGB, agora
Agora é FSB. Um agente militante. Existe uma tese de que a União Soviética ela foi dividida para multiplicar, como diz o estudo. O senhor que viveu desse ambiente, desse mundo soviético, como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu acho que se o objetivo era esse, o tiro foi no pé, saiu pela culatra. Porque nós vimos aqui, ó. Olha só. Todos esses países aqui, inclusive que estavam sobre a égide soviética, passaram para a União Europeia. E o problema da Rússia, se a Rússia tivesse uma população como a da China, por exemplo, que ocupasse todo esse território aqui, euroasiático, certo? De 11 fusos horários, com gente, aí ninguém segurava. Né? Mas com a população em declínio, certo? Com problemas econômicos sérios, porque a Rússia, como eu repito, 60% do que a Rússia arrecada vem do hidrocarboneto. E o petróleo ele está começando a cair, o preço já está desabando, tá certo? Energias alternativas estão surgindo. Então daqui para lá, se não tirarem logo o petróleo do pré-sal, ele vai ficar enterrado ali para sempre. O Brasil não vai precisar mais daquilo lá. Entendeu? Então o futuro que a gente projeta para a Rússia não é muito bom, por conta de todos esses problemas. Quer ver um outro problema sério que a Rússia enfrentou depois de 1990? Eu tive contato, inclusive, com um físico nuclear, o cara é pesquisador, um velhinho lá, certo? Esse daí era patriota, não saía de jeito nenhum. Sabe quanto é que ele ganhava? Do governo russo, para fazer pesquisa, para manter o status quo tecnológico que a Rússia tem? 300 e poucos dólares. Sabe quanto é que Israel e os Estados Unidos começou a oferecer para esses intelectuais, esses pesquisadores? 5 mil dólares, com moradia e com tudo que tinha direito dos Estados Unidos em Israel. Eu tive a oportunidade de ir em Israel, mas a passeio, e a guia era russa. E ela falava isso. Houve uma emigração muito grande por conta disso, de situação econômica. E pior, não foi o povão não, foi o pessoal de cabeça, pesquisadores, etc, etc. Então a Rússia perdeu também isso. E isso daí você não forma um pesquisador com 50 anos de experiência, você não consegue formar da noite para o dia. Então isso é perda de capital intelectual. É um outro problema que a Rússia enfrentou a partir de 1990. Deu para responder aí? Pessoal, general, vou nem pegar mais o microfone, porque o general não pegou, então o tenente não pode pegar. Eu queria agradecer a palestra que o senhor nos brindou hoje à tarde. Tá? O brasileiro, ele é muito mal informado. A gente vê nessa rede social nova aí de WhatsApp, nessa situação atual que nós vivemos de euforia, de manifestações, de mudança, muita má informação, muita informação truncada, e o pessoal que vê, posta, coloca, e aí acredita, vai, segue. O brasileiro falta muita informação. E como eu falei no começo, mudança precede educação, que precede informação. Informação do senhor hoje sobre a crise da Crimeia, sobre a situação na Rússia, foi importantíssimo para a gente, como brasileiro e como integrante do cenário das nações, porque tudo hoje está globalizado. Então, tocou lá, envolve a marola e a onda, a marola não vou falar, a onda, ela alcança aqui, alcança todos os países do mundo. Então, a gente tem uma crise moral, tem uma falta de informação, tem uma falta de educação muito grande no Brasil. O senhor vê, assim, tem dificuldade, o brasileiro tem uma excitação imensa de infringir regras, é impressionante. A gente pede para desligar o celular, ainda tem gente com o celular tocando, quer dizer, excita o brasileiro ainda hoje, a falta de informação, a falta de educação, essa infringência de regra. Então, muito obrigado. Essa palestra do senhor foi importante não só para a gente como cidadão, como oficial da reserva, mas como brasileiro. Muito obrigado.